Meu nome é Juvi, esse é o Monólogo de Quinta, onde eu discorro por algum assunto em uma livre associação por alguns minutos e vocês podem acompanhar tanto escutando no Spotify quanto assistindo no YouTube. E o assunto de hoje é pornografia. Pesado? Sobre o que não é esse monólogo. O principal, primeiro, é agradecer os conteúdos da Svetlana e da Carol Bonomi, porque me fizeram mudar muito a minha visão sobre essa questão do consumo excessivo de pornografia e tudo que envolve esse tema. Então, sigam elas nas redes, tá aí na descrição o arroba delas. Siga para aprender muito mais do que vocês vão aprender aqui, porque boas partes das reflexões vieram do conteúdo delas, que são maravilhosas. Então, siga, muito importante. Esse vídeo não é sobre vício, porque não existe DSM nem CID para vício em pornografia. Elas falam bastante sobre isso, então eu não quero abordar isso, e sim mais como a pornografia como um consumo excessivo, talvez uma compulsão, não sei em que pé está essa discussão, mas sim que existem pessoas que têm um consumo em excesso e que isso incomoda elas, e isso é o principal. Se é algo que te incomoda e é algo que você quer mudar, a gente precisa entender a raiz disso, ao invés da gente atacar o sintoma dessa coisa. Não é sobre o que é porno bom, o que é porno ruim, porque a gente sabe que a pornografia está em várias camadas da nossa sociedade. Não é só quando você abre uma aba anônima e vai ver algo super explícito. Às vezes isso vai estar presente na novela, na grande mídia, no seu Instagram, no seu TikTok. Em várias outras camadas existem níveis de pornografia, formas diferentes de fazer, performances diferentes. E a gente sabe que dependendo do que é visto, pode ser considerado porno bom, porno ruim, e isso tem muito a ver com os nossos padrões estéticos, padrões sociais e tudo que a gente é educado, e isso é uma forma de higienizar e uma forma de eugenia dentro daquilo que é consumido e de atacar certas coisas, não atacar outras. Então é um lance meio dois pesos, duas medidas. Esse conteúdo não é para falar também sobre isso. E também não é para falar sobre a indústria e o audiovisual e as expectativas e realidades, condições precarizadas de trabalho, condições de abuso que existem, mas que também não existem. Existem várias formas de se produzir pornografia. A gente já esteve num mundo onde tudo era centralizado em grandes produtoras e realmente era complexo. Hoje em dia esse mundo não é assim, não é toda produtora que é assim. Então esse vídeo também não é para falar sobre isso. Esse podcast não é para falar sobre isso, porque eu acho que quem tem que falar sobre isso são as pessoas que vivem de dentro essa indústria, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo, assim como tudo na vida, assim como tudo no capitalismo, assim como todas as profissões. Sex worker também é uma profissão, e a gente sabe que isso envolve muito tabu, mas só que eu acho que tabus precisam ser conversados ao invés de julgados, e não é sobre isso, esse conteúdo. Esse conteúdo é sobre outra coisa. Sobre o que é esse conteúdo? É sobre de onde vem, qual é a raiz do problema. A pessoa está tendo um consumo de pornografia, que é bem comum a gente ver nesses debates atuais, principalmente quando esse debate acaba indo para o red pill e para um lado da autorrepressão e autodepreciação sexual, que aí vem com temas esquisitos, tipo valor de mercado sexual, pessoas mais feias, mais bonitas. Isso é terrível, isso é uma parada extremamente preconceituosa, execrável, porque no fim das contas a gente quer saber, tá, isso está te causando sofrimento? Esse sofrimento vem de onde? Vem de uma repressão social, familiar, religiosa? É por conta de algum tabu? É por conta de uma não aceitação da própria sexualidade, e nisso se desconta em cima do consumo excessivo de pornografia? É uma questão de saúde mental, de ansiedade, de isolamento social? A gente precisa então atacar o que é a raiz do problema e não o sintoma, porque esse sintoma, no caso, é pornografia, mas poderia ser jogos online, e eu nem tô falando de jogos apostas, às vezes é jogos eletrônicos mesmo, videogame, às vezes pode ser os jogos aposta, pode ser as bets, e pode ser comida, e pode ser diversas outras coisas que a gente acaba terceirizando por conta de algo mal resolvido na gente. E a gente acaba usando essa válvula de escape de pulsões nossas e outras coisas, e chega um ponto que isso começa a causar sofrimento na gente,
começa a fazer com que a gente não veja as pessoas, com que a gente não saia de casa, com que a gente não consiga ter uma socialização saudável, com que a gente perca o horário de trabalho, o horário nos nossos compromissos, e isso acaba prejudicando a lógica e a ordem e a nossa vida como um todo. Então, se de fato o consumo excessivo de algo, e aqui eu não falo só sobre pornografia, mas pode ser séries, pode ser qualquer coisa audiovisual, pode ser qualquer coisa absolutamente. Se isso te causa algum tipo de sofrimento e um impeditivo na sua vida, e você vê a necessidade de mudar, de reduzir, de fazer as pazes com isso, de buscar um consumo mais responsável, um consumo mais saudável do que quer que seja, aí sim é algo que deve ser feito. Se é o caminho para o seu bem-estar, sim. Mas a gente precisa lembrar que nem sempre a repressão a gente tem que afundar ela inteira, porque existe a teoria da mola. Quanto mais você aperta uma mola, quando você soltar ela vai mais longe e vai gerar mais subprodutos disso. Então, a gente não tem que manter a mola nem totalmente esticada ao ponto de arrebentar e nem totalmente reprimida ao ponto de, quando soltar, ela zunir. A gente tem que achar um ponto de flexibilidade dessa mola, porque tanto se você aperta muito ela quanto você estica muito ela tende a ficar mais rígida. E tudo que é muito rígido quebra. Então, sejamos flexíveis. Esse é o caminho da coisa. Existem possibilidades de consumo responsável, consumo seguro, consumo consciente de várias coisas. Seja drogas, seja coisas que não são vícios também, né? Então vamos falar sobre uns sintomas. Antes disso, vamos voltar ao início. Naquela fase que a gente tem 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos. Essa adolescência, pós-adolescência, juventude, onde explode um desejo sexual e a gente tá à procura de crushes. Uma pessoa pra gente namorar. E essa pessoa tem que ser uma pessoa atraente. Então, logo, a gente tá num ambiente meio de caça, né? A gente tem as nossas frustrações afetivas e sexuais e tudo nasce aí, nesse período de juventude, adolescência, que é justamente o período onde a gente tem a nossa maior potência. É o período onde a gente se arrisca, é o período onde a gente está descobrindo o mundo, onde a gente está descobrindo a nossa personalidade, e também é o período onde a gente experimenta a repressão, porque a gente vive com os nossos pais, com os nossos responsáveis, e eles têm esse poder, e não só eles têm, como a sociedade tem, as instituições têm, e tudo começa no maior meio de convivência nosso nessa época, que é a escola, que é uma instituição, que é um ponto de encontro, que é um lugar de educação, é um lugar de socialização, é um lugar de socialização entre iguais, de pessoas da mesma idade, provavelmente, não sempre, mas em sua quase maioria de pessoas na mesma faixa etária e na mesma faixa também ali de elitização ou não elitização. Então, vamos pensar que nesse ambiente de escola existem 100 meninos e 100 meninas, certo? E que, dados os padrões que existem na nossa sociedade e os padrões estéticos que vêm de uma cultura norte-americana, cinematográfica, anglo-saxônica, de pessoas magras, ricas, brancas, a gente sabe como é tudo isso e, né, no fim das contas é sobre racismo, sobre gordofobia, sobre capacitismo e sobre tantas outras coisas mais. Mas existem dessas 1000 meninas e desses 1000 meninos, 10 meninos que são os mais lindos, os mais tops, os mais gatos, os maravilhosos. E existem 10 meninas que são as mais lindas, as mais gostosas, as mais tops, as mais maravilhosas. E daí, você, quando é uma dessas pessoas que tá nesse padrão, você não precisa fazer nada. Porque as pessoas já vão se apaixonar por você automaticamente. E é uma paixão que vem através do físico. Se cria um centro de atração onde todo mundo vai nessas pessoas e direciona o seu afeto a essas pessoas e o seu desejo, o seu veículo de desejo. Ou seja, é um veículo de desejo a partir do símbolo sexual daquilo que é máximo, de um ponto de vista de atração, de objeto. E só esse 1% que é bonito, considerado bonito, que está no padrão, que é alvo do desejo. As outras pessoas estão ali na média do normal, muitas aspas, normal,
e as pessoas mais feias, muitas aspas, feios, porque a gente sabe que tudo isso se consolida a partir de padrões pré-determinados da sociedade. Mas que nesse ambiente de escola, bullying, a gente sabe como as coisas acontecem, como é cruel demais e como todo mundo que tá ouvindo aqui provavelmente tem algum trauma dessa época por conta de algum tipo de rejeição, por conta da sua aparência física, observação de algo da sua aparência física, ou da sua etnia, da sua raça, da sua cor, ou qualquer tipo de coisa. Mas esse padrão de beleza também está voltado para a pessoa que é mais elitizada, ou seja, os playboys, as patricinhas. Essas pessoas tendem a ser vistas como mais desejadas, mais gostosas. Por quê? Porque elas têm acesso a cosméticos, itens, roupas, frequentar lugares, usufruir de coisas, itens, material escolar e tudo mais que outras pessoas não têm acesso. E esse ponto de vista da elitização faz com que o desejo não seja mais só físico, mas seja um desejo subjetivo, um desejo que beira a inveja, que beira a combate à injustiça do porquê eu não tenho isso, sendo que todo mundo deveria ter, porque é algo normal, mas como não é normal, então isso passa a ser um ponto de desejo, e é um desejo comparado com ao mesmo tempo que eu quero essa pessoa, eu quero ser ela também. Então tá tudo muito misturado nisso. E os filmes e o padrão da publicidade sempre vendeu esse tipo de desejo. A gente precisa almejar ser os atores, as atrizes que estão todos nesse padrão, nessa colocação, e que algumas pessoas se identificaram. E aí começam os jogos da sedução. Que os jogos da sedução é basicamente conquistar o seu desejo. Aquelas pessoas que estão no topo. Aquelas 10 pessoas. Aí você é uma pessoa fora do padrão, você é pobre, aí você tá fora do cardápio e você tá na desvantagem da competição. Logo, você é uma pessoa que tem autoestima minada e você se vê uma pessoa menos atrativa, menos desejada, e nisso você se torna uma pessoa menos disponível também por não acreditar que pode ser desejada, que pode ser seduzida. Logo, o seu papel é o papel de correr atrás. E nisso a gente vê, sei lá, hoje, pessoas mais velhas, né, já tem um carro, ou vestem roupas, ou tem performances, avatares, tipos, é o músico, é a modelo. A gente cria personagens de atratividade, tanto pra gente se atrair por alguém, quanto pra gente fazer com que as pessoas se atraiam pela gente. A gente tenta ter um diferencial, pode ser uma banda, um carro, pode ser um estilo, pode ser, eu sou uma pessoa alternativa, nananã. Aí você corre pra entrar na competição e naturalmente você se frustra. E se frustrando, você percebe que você não vai conquistar aquelas 10 pessoas do alto padrão. Principalmente se você for gay, se for lésbica. Que aí fica mais difícil ainda de você expressar e entrar nos jogos da sedução. Porque isso nem sempre vai ser bem visto, nem sempre vai ser bem quisto. Embora a gente tenha vivido um momento de maior abertura, ainda é uma questão. E naturalmente, quando você se frustra, você acaba se atraindo por outra pessoa, mas não numa atração genuína, mas sim numa atração de não foi o outro, não tem tu, vai tu mesmo. Então você acaba se atraindo por outra pessoa que também teve a mesma frustração de tentar conquistar esse padrão dos 10 mais e não conseguiu. Logo, duas pessoas frustradas se relacionam. E nisso acaba sendo um relacionamento sem carinho, sem desejo, de pessoas que se tratam mal. E quando chega ao ponto de vista de transar, acaba que você vai transar com uma pessoa pensando em outra, pensando no seu objeto de desejo. E o seu objeto de desejo pode ser alguém do seu convívio que você tentou e não conseguiu, quanto uma figura hipotética, quanto uma figura do campo da ficção, ou uma celebridade, uma pessoa famosa, porém inalcançável. Então, você passa a se relacionar com uma pessoa ao mesmo tempo que você se relaciona com uma fantasia própria. Ao ponto de que, quando você se masturba, raramente a pessoa tende a se masturbar pensando na pessoa com quem ela se relaciona, porque o objeto de desejo não está voltado para essa pessoa. Então, se desloca o objeto de desejo para o alto prazer em uma terceira pessoa. Mas aí, como vai pensar em alguém? Nunca é no namorado, na namorada. Logo, a fantasia é a procura de um ideal sexual de desejo que existe na mídia, nos enquadramentos, partindo do ponto de vista de que tudo é mídia. E a gente tem que pensar que não queira ler a mente de quem você se relaciona,
porque você nunca vai dominar o interior dela e você nunca vai saber o que se passa na fantasia dela. E a fantasia e a realidade são coisas que se distinguem e que se acontecem de forma diferente. E no final das contas, as pessoas não conseguem conviver só com a fantasia. A fantasia não é o suficiente. Logo, elas se apaixonam para fugir da solidão e também pelo sexo, pelo drive sexual, pelo orgasmo, pelo expurgar as coisas. E assim se acredita e se sonha que você vai ser feliz quando conquistar a pessoa ideal. E isso é uma noção muito doida, porque a gente precisa ter um pensamento anti-posse, né? Porque a dinâmica de companheirismo, de amizade, ela vem justamente daí. Quando você começa a conviver muito com a pessoa e você começa a nutrir um desejo e uma fantasia pela pessoa com a qual você está saindo e se apaixonando e no processo de criar afetos. E é assim que as coisas acontecem. Não é o amor à primeira vista, o sexo à primeira vista. Tudo humano é construção, afeição, responsabilidade e consentimento. E muito sentimento também. As frustrações, quais são as raízes? Primeiro, a não conquista do desejo, ou seja, aquilo que eu quero, eu tento e tenho uma queda, eu tenho um rolamento para trás da montanha, onde eu me vejo novamente na base dela, mas só que agora muito machucada, e como eu vou até ali. Ou existe também a frustração de eu consegui chegar no topo da montanha, eu conquistei a pessoa, porém eu tomei um pé na bunda, eu tomei um chifre e saí rolando a montanha inteira e voltei para o pé da montanha. Agora, muito machucada e com raiva e com ódio. E isso faz com que a gente tenha medo de subir a montanha novamente e cria uma espécie de terror para o próximo relacionamento, usando o antigo relacionamento como régua. E num ato um tanto impulsivo e não pensado, a gente acaba repetindo relacionamentos, sendo que a gente tem medo de ter um relacionamento igual. É tipo aquele ditado, cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça. Ou seja, a linguiça não é uma cobra, mas a gente tem medo de qualquer simulacro que se pareça com uma cobra, qualquer simulacro que se pareça com um relacionamento. Ou seja, a nossa frustração com relacionamentos amorosos faz com que a gente se isole também socialmente das nossas amizades, da nossa família, do nosso trabalho e dos nossos círculos sociais comuns. E a gente acaba traindo uma própria noção do que é o relacionamento e a gente acaba procurando uma pessoa para satisfazer o nosso desejo. E também na dinâmica sexual, a gente se relaciona sexualmente para satisfazer o nosso desejo e não para satisfazer o desejo da outra pessoa. E convenhamos, existe uma relação, que é a relação sexual, é a relação onde você pode ficar plenamente tranquila, na maioria das vezes, porque a gente sabe que o heteropessimismo tá aí para as mulheres. Você pode ficar despreocupado que tem alguém preocupado com o seu prazer, então se preocupe com o prazer da outra pessoa. Mas a gente sabe que não é tão simples assim. Mas disso tudo que surge essa ânsia de sair da solidão, ao invés da ânsia de querer estar com alguém, e surge também essa ansiedade em achar algo novo, né? Tipo, o que é esse novo? Eu vou conseguir lidar com esse novo? E alguém de fora vai me trazer essa realização? A resposta é bem simples, bem curta, bem grossa. Não. E, no final das contas, a gente pensa, isso é um problema que surgiu na nossa adolescência, como eu disse no início. Ali quando a gente tinha uns 14 anos. E a gente conviveu com esses problemas na nossa solidão. Ninguém perguntou pra gente sobre a nossa afetividade. No sentido, tá gostando de alguém da escola? Por que você tá triste? Alguém te deu um pé na bunda? Isso acontece, ninguém veio consolar, ninguém veio explicar. Pelo contrário, a repressão, a proibição fez com que a repressão sexual fosse muito grande e com que, não, eu preciso lidar com isso na minha solidão. Isso não é um assunto que se conversa. O fenômeno não é um sintoma, a gente precisa entender que não é vício, e a partir dessa análise do que acontece na nossa infância e na nossa adolescência, a gente consegue chegar a algumas conclusões. A primeira delas é, tudo aquilo que a gente reprime, a gente destrói, e tudo aquilo que a gente destrói, para a gente tomar posse daquilo em perfeito estado de funcionamento, talvez seja impossível em perfeito estado, mas a gente precisa reconstruir
para que aquilo volte a ter um funcionamento saudável. E a sexualidade, ela é uma ferramenta que precisa estar saudável para a nossa saúde. Tanto a nossa saúde física, quanto a nossa saúde mental, quanto a nossa saúde social. E reprimir de forma cultural, de forma religiosa, acaba deturpando a nossa saúde mental e criando essas aberrações. É como eu disse na teoria da mola anteriormente. A gente prende muita coisa, então quando ela escapa o quê? Para o consumo excessivo, ela escapa para algumas compulsões, e eu não estou falando só de pornografia, eu estou falando de outras coisas que causam sofrimento na gente. Isso pode ser drogas, isso pode ser isolamento social, isso pode ser vício em jogos, que jogo também é compulsão, não está exatamente no campo do vício, mas tudo isso acaba acontecendo e nisso surge uma demanda comum terapêutica que a gente vê nos consultórios de psicologia e conversando com as minhas amigas e com os meus amigos que são psicólogos e psicólogas, que a maior demanda terapêutica é relacionamentos, né? Eu tô com alguém, eu quero estar com essa pessoa ou não estou mais e eu não consigo lidar com essa ausência e a gente tenta dominar o que a outra pessoa sente e na frustração de não dominar o que a outra pessoa sente e de se ver vivendo em uma sociedade um tanto doente que aquilo que a gente precisa fazer para ser o ideal, a gente não faz. A gente está sempre à procura do que seria o parceiro ou a parceira ideal, dos sonhos, utópico, aquilo que não existe. E a gente não se preocupa em desenvolvimento pessoal. Como eu posso ser uma pessoa que é uma melhor parceira em um relacionamento? E a partir daí, a gente tem um relacionamento de duas pessoas que estão doentes pela doença da sociedade, da repressão, do abandono, da solidão. E não tem como um relacionamento saudável surgir disso. Surge uma terceira coisa que também é quebrada, que está contaminada pela cultura e pela herança que a gente tem dos nossos pais e de todos os movimentos antinaturais da gente viver numa sociedade cada vez mais em deterioração, e a gente acaba recebendo essa herança um tanto destruída. E a civilização ocidental, que se diz tão desconstruída e tão, né, à frente, sem tabus, é a mesma civilização que vai falar sobre outras organizações de pessoas que às vezes são nativas, às vezes não, mas que lidam com a nudez de uma forma que a gente não lida, porque a nossa nudez está muito relacionado a esconda isso, porque existe possibilidade de abuso. Esconda isso para a sua segurança. Esconda isso porque isso é feio, isso não é de Deus, isso é pecado. O pecado nasce da nudez. Então a gente tem toda essa herança ocidental cristã que reprime tudo que é sexual e inclusive em ambientes espiritualizados isso acontece bastante. Em igrejas e todo outro tipo de congregação é muito comum com que a sexualidade seja algo barrado e que com isso a gente perca um momento de produção de saúde. Por quê? Porque a masturbação na nossa infância, na nossa adolescência, acontece velada, com a pornografia velada. Tinha o quê? Tinha a locadora, tinha as revistas, tinha catálogo de lingerie e era isso. Era difícil ter acesso. Então, quando você tinha até acesso, não se sabe como você conseguiu, então você vai consumir isso de maneira solitária, escondida, o mais rápido possível e com culpa. Isso é o principal. Você vai consumir isso com culpa. A partir de então, a gente cria criaturas solitárias que lidam com as suas pulsões não a partir do diálogo, mas sim a partir do não diálogo, do esconderijo. E a culpa nisso que faz gerar o sofrimento a partir do consumo disso, né? E isso é um grande problema comportamental que tem tudo a ver com o consumo excessivo de pornografia que incomoda a pessoa ao ponto dela querer diminuir ou querer parar. E hoje a gente vive o tempo da pornografia acessível, onde a gente tem as mídias digitais, onde a gente já tem um mercado do sexo que mudou completamente quando a gente pensa em plataformas como OnlyFans, Privacy, por aí vai. E a gente tem também uma dualidade, que são os vídeos amadores que as próprias pessoas produzem, que você tem acesso a algo mais real, ao mesmo tempo que você tem uma cultura de vazamentos muito maior, que aí é crime, mas ao mesmo tempo essa cultura do sexo amador
contrapõe uma realidade da pornografia acessível que é... A Svetlana e a Carol falam sobre isso. Quando se assiste Velozes e Furiosos, ninguém exige uma realidade, uma verossimilhança daquilo. Por que quando se assiste pornô, se exige uma realidade, uma verossimilhança? Porque se cria esse simulacro de desejo irreal, já que a realidade é algo reprimido, então se parte para o campo da fantasia, do imaginário, e um desejo de realizar a fantasia, o imaginário que é reprimido. Então, principalmente por conta da supremacia masculina quanto ao feminino, tenta-se trazer algo que não é da realidade para o real. E algo que não é da realidade, o irreal, existindo na realidade, machuca a realidade. Então, certas coisas que a gente vê na pornografia é apenas performance. Então, é a questão de transformar o seu olhar pornográfico ao ponto de você ver uma foto de alguém e você não imaginar a pessoa pelada. Por quê? Porque pornografia é pornografia, realidade é realidade. A ponto de você olhar pra alguém e você não deturpar, tipo, nossa, farol aceso, nossa, deu pra ver a marca do não sei o que, nossa, só tô pensando bobeira. Tipo, você precisa descontaminar a sua mente pra conviver com isso, não com a forma do sigilo, da culpa que existe apenas mentalmente, mas sim conviver disso com forma saudável. E a forma saudável é: existe lugar, existe espaço, existe forma, existe prazer, não existe culpa, não existe repressão, e você pode conviver com isso de maneira totalmente tranquila e consumindo com responsabilidade. E a partir disso é que a gente vê onde o pornô sempre existiu na nossa sociedade, e não cabe a nós tentar fazer uma revolução para ele parar de existir, pelo menos não a mim, enquanto pessoa que não está dentro deste meio, seja como produtora ou até consumidora. Eu consumo muito pouco atualmente, e quando consumo de maneira muito responsável em lugares bem localizados, que, né, tipo, eu sei que a pessoa está recebendo e é uma pessoa que produz isso sozinha. Mas a gente tem que pensar e fugir dessa noção de anti-realidade, entender que as ferramentas da pornografia e da curiosidade servem para a gente ver uma diversidade de corpos, descobrir o nosso desejo e sair desse campo do padrão extremamente estético, engessado, álcool e gel, e descobrir formas de expressão e se afastar daquilo que é o pornô bom, entender que sexo é sexo e que fetiche não é crime nem doença, e que a gente não precisa se reprimir para obter prazer na vida. A gente precisa, na verdade, é se entender e fazer as pazes. É a teoria da mola. Ela precisa ser flexível. Então, vamos ser flexíveis, e esse é o caminho do conforto.